existencialismo é um movimento filosófico calcado na ideia de que não existe um sentido para a vida pronto para ser usado que tu possa receber passivamente. Então, a ideia de religião, de pátria, de biologia, nada disso te dá um sentido obrigatório ou seguro, né? Em grande medida é um fenômeno do final do século XIX, mas que se acentua e que se torna um sucesso, vamos dizer assim, após a Primeira Guerra Mundial, né? Em que aquilo pareceu muito sem sentido, pareceu muito absurdo e gerou um colapso na fé religiosa, na fé nacionalista. Claro que vamos ter algumas recaídas, né? Mas na filosofia vai surgir então esse movimento, vai surgir não, vai se fortalecer esse movimento, e os filósofos existencialistas mais conhecidos são provavelmente Heidegger e Sartre, né? Houve também outras pré-figurações, digamos assim, como Kierkegaard, né? Mas vamos falar desses dois em particular. Do Ser e Tempo, né? O Heidegger, ele vai fazer uma complexa discussão e, paradoxalmente, ele vai dizer algumas coisas como, por exemplo, o homem é o ser para a morte. O que ele quer dizer com isso? Que não há um sentido específico para a vida humana, mas com a perspectiva de que nós temos a consciência da nossa finitude, que a gente vai morrer, isso gera um senso de urgência, e aí esse senso de urgência, eu tenho que dar um sentido para a minha vida. Ela não tem um sentido pronto, né? Eu preciso criar esse sentido e ser, digamos assim, fiel a esse sentido, né? E o Sartre vai dizer que o homem está condenado à liberdade. A frase mais famosa dele é: a existência precede a essência. Então, o comentário dele geralmente é traduzido da seguinte maneira. Aqui eu não tenho nenhum lápis, tem aqui uma lapiseira, né? Esse objeto, ele tem primeiro um projeto, ele tem um sentido anterior à construção do próprio objeto, né? E aí ele vai se realizar mais ou menos bem. Um ser humano, a gente poderia dizer até que biologicamente tem um projeto biológico do ser humano, o código genético, mas a finalidade de um ser humano, ela precisa ser criada por ele. E nesse sentido, primeiro a gente existe, a gente toma decisões, e a cada decisão, a gente é condenado à liberdade nesse sentido. A cada decisão, a gente vai definindo o que nós somos. E só, digamos assim, com a morte, tu vai ter uma ideia. O fulano de tal, o sentido da vida dele parece que foi esse ou foi aquele. Esse movimento, em certo sentido, se extingue como movimento, mas a ideia fica, né? A ideia de que o sentido da vida humana, ele é muito complexo e cada um tem que se virar para criar esse sentido. Ele não é um sentido garantido, mas aqui para completar, tanto o Heidegger quanto o Sartre, eles vão se meter com ideologias bastante nefastas, né? No caso do Heidegger, o nazismo; no caso do Sartre, com o comunismo marxista, digamos assim, né? Então, essa falta de sentido, esse vazio absoluto, no qual tu tem que criar um sentido, ele dá abertura para escolhas muito infelizes. Primeiro ponto, antes de entrar, claro, Freud também já dizia que a questão da morte, né, é consciência trágica, né, eu acho que Freud usa essa expressão, se não me engano, a consciência trágica da morte. Eu concordo, absolutamente, eu acho que a morte muda tudo. Saber-se mortal muda tudo, porque era só imaginar que se a gente fosse biologicamente imortal, a gente agiria de um modo completamente diferente, as nossas escolhas seriam completamente diferentes, o nosso modo de viver seria completamente diferente. Tem até um raciocínio assim do filósofo que me foge o nome agora, que disse assim: se fôssemos biologicamente imortais, nós não atravessaríamos a rua, porque nós seríamos biologicamente imortais, nós não seríamos imortais diante de um atropelamento, né? Então,
Só isso já mudaria muita coisa. Eu vou lembrar, eu não lembro o nome do compositor também, mas Carmen Miranda cantava Chiquita Bacana, muito famoso na voz dela, e já na época, isso, 1940, 1950, existencialista com toda razão, só faz o que manda o seu coração. Isso tem a ver com o existencialismo mesmo, ou é como o brasileiro recebeu o existencialismo? Em parte, como o brasileiro sensualmente recebeu o existencialismo, mas tem a ver, porque o Sartre diz que nós somos condenados à liberdade. Então, mesmo que eu fique indeciso, essa indecisão vai ter consequências e, no fim, eu exerci a minha liberdade travando, nem que seja isso, né? Então, a gente só faz o que a gente quer dentro do contexto. Então, num contexto, sei lá, da década de 30, isso aí, Chiquita Bacana, 50, que é ser... Eu acho que tem cara de Lamartine Babo, isso aí, não tenho certeza, depois tu confere. Mas tem cara de... olha, a sociedade diz que eu devo fazer isso, a igreja diz que eu tenho que fazer isso, meu coração, ou sei lá que outra parte do corpo, me diz que eu tenho que fazer tal outra coisa, né? E eu vou ter que decidir. E ao decidir, eu vou fazer o que manda o meu coração, né? Mas eu vou ter que decidir. Eu não sou livre para não tomar a decisão. Ou, se preferir, mesmo que eu fique no impasse, isso é uma decisão, né? Então, digamos, me caso, né? Ou fujo com os ciganos, com o circo, alguma coisa assim, né? Pode ser que eu não faça nenhuma coisa, né? Mas isso foi a minha decisão. Foi aquilo que o meu coração mandou eu fazer ou deixar de fazer. No caso, deixei de fazer. É como o Butterfly, né? Prefiro não. Butterfly é um personagem do Melville, né? Butterfly, o escriturário, que ele, basicamente, um dia ele começa a recusar os trabalhos, né? Ele está trabalhando num escritório, vamos dizer assim, não lembro se é de advocacia, alguma coisa assim, e aí manda ele fazer uma coisa e ele diz, prefiro não. E assim vai, e ele meio que fica ali, ou é demitido, sei lá, e depois aparece lá no prédio abandonado, né? E fica assim, ele entra em colapso, ele não decide mais nada. Isso também é uma decisão, ele foi condenado à sua indecisão, vamos dizer assim, né? Então, a Chiquita Bacana, ela só faz o que ela decide, ela é livre. Talvez uma versão menos frouxa seria, ela tem consciência da sua liberdade. Mas ser liberdade não quer dizer que eu possa fazer tudo, que eu possa sair voando, que eu possa ser presidente da República, né? Não, eu vou ter que me esforçar. Mas só vou fazer aquilo... Que nem a história que eu gosto mais de dizer, que é o cara que diz que quer parar de fumar, né? Eu não consigo, né? Aí eu digo, olha, na prática, tu diz que quer parar de fumar, mas na hora do, vamos ver, café, cigarro, uísque, bolo, né? Tu escolhe todos eles e tu não consegue abandoná-los, né? Talvez aqui um filósofo da antiguidade que deu uma perspectiva de contraste é o Aristóteles, né? Com o homem excelente ou virtuoso, né? Que ele precisa de algumas características, ele precisa ser autocontrolado, senão ele não consegue fazer o que ele quer, e ele tem que querer as coisas boas, né? Mas a filosofia do Aristóteles não define muito livremente como é que tu sabe o que são as coisas que tu deve querer. E o existencialismo, ele abusa disso. Olha, tu vai ter que inventar, isso é importante para mim. Ou vai ter que dizer, eu escolho, dentro com o exercício da minha liberdade, que a minha vida, no caso do Sartre, vai ser espalhar panfletos aí do comunismo e falar que o comunismo é bom, né? Tapar um pouco os ouvidos para os crimes do Stalin, dizer que foi um crime, mas foi Stalin, não é o comunismo, né? Ele se tornou um militante, né? E assumiu esse papel, né? No caso do Heidegger, ele se entusiasmou tanto que ele até escreve para o irmão dele que, o nazismo é bom, vamos lá, dá uma ideia de nação e tal, né? Que para os alemães era uma novidade, de certa maneira, né? A Alemanha era uma nação muito jovem, com uma identidade antiga, mas como Estado-nação muito jovem, e se entusiasmou, foi logo pelo Hitler, né? Mas, enfim, essa arbitrariedade do sentido, né? Ela tem esse lado de liberdade e, ao mesmo tempo, de perigo, né?
É bastante perigoso tu criar o sentido da tua vida de maneira muito arbitrária. O sentido da minha vida vai ser matar pessoas e não ser preso. Vou tentar matar o maior número de pessoas possível. Dentro da minha liberdade existencialista, é um objetivo possível, né? Essa ideia de que o sentido da minha vida está descolado da tradição, da religião, disso, daquilo, né? Me permite, em tese, escolher qualquer coisa. E isso é bastante arbitrário também, que é tipo, às vezes, uni do unité, né? Então, isso é horrível, de certa maneira. Essa ideia de que o sentido da vida é um uni do unité. Tipo, eu nasci num lugar e aí tinha tal coisa na moda e isso virou o sentido da vida para mim. Ou ao contrário, eu nasci dentro de uma família muito católica e aí isso ou me torna super católico, ou aquela ideia de que a juventude tende a se revoltar, por isso eu sou do contra, sou anticristão, alguma coisa assim, né? Que o momento atual é esse, né? Estamos num momento de radicalismo, crescimento dos evangélicos e o ateísmo militante, não é agnosticismo, é ateísmo anticatólico militante. Maravilha. Primeiro ponto é que nós vamos colocar aqui na legenda. Vou pesquisar, evidentemente, e vai ser colocado na legenda, o programa é gravado. Nós vamos botar o nome do compositor de Chiquita Bacana, porque é uma homenagem merecidíssima. É que eu cante um pedacinho? Não, né? Não pode, porque não está domínio público, né? Tem que esperar 70 anos da morte do autor e que eu saiba, nenhum dos grandes compositores dessa época completou 70 anos de sua morte. Até porque o pessoal vivia bastante, viu? O Donga mesmo viveu uma eternidade. Vai ficar os primeiros sambas do Brasil. Vão ter que esperar 70 anos da morte dele e isso vai demorar. Vamos lá. Mas Noel Rosa morreu jovem. Né? Noel Rosa. Mas se for de Noel Rosa, acho que depois a gente canta no outro. Não, acho que não tem cara de Noel Rosa. Não tem. Bom, vamos lá. A questão que confirma o medo da morte é que você falou agora em 3 coisas que a pessoa acaba fazendo. Cigarro, tabaco, álcool e o bolo. Né? Comer doces. Né? Doces, carboidratos e coisas assim. São 3 coisas que, bom, seria fácil de deixar. Mas ao contrário de outras substâncias, essas aí elas não matam. Elas nos dão a ilusão. Peraí, calma. Chega lá. Elas nos dão a ilusão de que elas não são mortíferas. Por mais que venha o médico nos dizer, olha, o abuso do álcool, o seu fígado vai diluir. Aí do abuso do cigarro, do tabaco, aí você olha para o Niemeyer, 101 anos. O bolo você vai engordar, vai ficar com a circunferência da barriga, isso vai te tirar 10 anos de vida. Mas 10 anos de vida é uma perspectiva muito abstrata. Primeiro que é uma média estatística, segundo que entenda, você não morre imediatamente, não é um tiro no peito. Não, não é uma coisa de se atirar num precipício. Há uma diferença. Então, claro que a gente tem medo da morte, claro que a morte concordei lá no começo que é um problema, concordo com o Sartre, que a gente vive em função disso. Com Heidegger. É que a gente vive em função disso. Tudo isso eu concordo. Mas essas 3 coisas que você citou, elas por mais que a gente saiba conscientemente, com a razão, de que isso não é bom para a nossa longevidade, o cálculo é o seguinte, viver 80 ou 90 faz um pouco a diferença. Isso também tá. Outra questão, o existencialismo, beleza, ele teve uma época de ouro, como você mesmo explicou, mas o fato dele ficar associado de 2 ideologias, da forma como ficou, porque na verdade o comunismo até conta a favor, se você contar todo o pós-modernismo moderninho hoje que está em voga na academia, ele também é associado ao marxismo, mas é associado de uma maneira mais clean. Uma coisa é isso, outra coisa é o Sartre justificando Stalin, é o Sartre, como eu vi numa foto, em desfile de Mao Tse-tung, convidado por Mao Tse-tung para ir para a China, e lá presente junto com a Simone de Beauvoir. Né? Então, isso já é uma coisa mais, o pessoal até evita, né, para não ficar tão hard.
Então, o fato de ter associado essas ideologias, você não acha que minou um pouco a credibilidade, ou pelo menos a onda do existencialismo, ou passou como qualquer onda passaria? Eu penso que é até uma injustiça, seja com o Heidegger, seja com o Sartre, associá-los excessivamente a essas ideologias que eles se filiaram, né? Dos quais foram até um tanto bastante militantes, né? Se tornou modinha condenar o nazismo e meio que ser tolerante ou até celebrar o comunismo marxista, né? A ideia geral é sempre dizer que, olha, o nazismo tem um problema do nacionalismo, né? Que isso é imperdoável diante da hegemonia do comunismo, que é antinacionalista, né? O comunismo tem o dever, tem o objetivo de dominar o mundo, por isso que ele é antinacionalista. E ele, na verdade, por mais que se faça críticas, diz que não sei o quê, que não vale, que não é bem assim, na prática é a ideologia dominante nas elites intelectuais e às vezes até econômicas, banqueiros, né? É muito engraçado isso. Parece um oxímoro, né? Uma contradição em termos, o banqueiro comunista, o banqueiro anarquista, que é o título de um livro do Fernando Pessoa. A ideia geral do Sartre não é marxista, ela é de crítica dos sentidos tradicionais. Só que aí, assim como a Revolução Francesa, que tem a mesma doença, né, eles acabam meio que inventando sentidos muito arbitrários, né? Resolve mudar o calendário, o nome dos dias do mês, botar fogo em metade do país, matar as pessoas, né? Todo mundo que era suspeito de ser antirrevolucionário tinha mais era que morrer. Um pouco na lógica de hoje de que tal turma nem é gente, ou tal outra turma nem é gente, que é respectivo. Um xinga o outro dessa maneira, né? Então, um dos problemas dessa arbitrariedade do sentido que tu tem que criar é que ele é uma construção humana que se assume como totalmente livre para escolher o que bem entender. O caminho para criar pesadelos gigantescos é muito grande, porque aí tu rompe com a tradição e aí tu está aberto para experimentar com eugenia, com, sei lá, com armas químicas, com tudo vale. A ideia básica é essa, vale tudo, vale qualquer coisa. E se der certo? Se der certo é o triunfo, né? Claro que os próprios marxistas, como o próprio Sartre, eles vão ter um certo desconfiança. Isso não está dando certo, mas a culpa, então, é do Stalin, né? Ou ficou rígido demais porque também teve gente contra, eles tiveram que endurecer sem perder a ternura, né? A ideia do Che Guevara, né? Só que perdia a ternura, né? Esse é o problema. Eu sempre brinco, olha, eu sou de direita, sou capitalista e tudo mais, mas eu sempre brinco, olha, o comunismo é lindo. O problema do marxismo é que o socialismo não leva até o comunismo, né? Então, se para chegar ao comunismo, que é lindo, né, a gente tem que passar pelo socialismo, a gente está ralado, a gente não vai chegar lá, a gente vai matar muita gente, a gente vai causar mais dano do que bem. Me permite a interrupção, até porque é uma volta atrás, como a gente já demonstrou aqui, no que é socialismo. Nós fizemos 2 programas sobre socialismo e a gente mostrou que é uma volta atrás. Só queria aproveitar para dizer que geralmente o socialista, geralmente comprações dos banqueiros comunistas do Brasil, até porque eles fabricam torneiras também, comprações da Holt, né? E eles fabricam torneiras que são muito boas, né? Eu uso na minha casa, né? São excelentes. E o problema para mim, tanto do stalinismo quanto do hitlerismo, nacional-socialismo, é que eles terão um apelo eterno para uma humanidade que nunca ficará satisfeita realmente com a democracia. A democracia ela é o espaço para manifestação de uma insatisfação permanente, de um mal-estar, né? É o nosso mal-estar da condição de mortal, talvez. Né? E aí, para voltar, para fazer o giro e voltar para o existencialismo, não me parece de todo incoerente que o existencialismo, que filósofos existencialistas tenham flertado com essas ideologias. Né? Porque talvez um dos nossos problemas seria resolver a questão da convivência social,
do outro, né? Porque isso também é um problema que nos afeta diretamente e todo dia. Só faz o que manda seu coração. Sim, mas para fazer o que manda seu coração, você não depende de si mesmo na maior parte do tempo. Você depende de circunstâncias que dependem de outros. Nós estamos num momento de baixa bastante radical da democracia, né? As elites são pessoal universitário, pessoal do sistema judiciário, os burocratas, os funcionários públicos, estão convictos de que o povo não sabe votar, que o povo é burro, que o povo é mau, né? Que os pobres são maus, que os pobres são racistas, são fascistas, são isso, são aquilo, né? Então, nós temos um momento em que essa certeza dessas elites de que elas estão certas e o povo está mal, está levando elas a tentar manobrar de maneira muito dura, muito explícita até, muito mal disfarçada, e isso está gerando um represamento de posições. As pessoas não se sentem representadas pela democracia, e o que me assusta é que a correção disso pode ser até pior do que esse problema. Esse problema é em si horroroso, mas como é que a gente vai sair dessa armadilha, dessa captura do Estado burguês, que já não é mais burguês, é um Estado do estado de bem-estar social, que cuida principalmente do bem-estar do status quo, que não é mais a burguesia, a pequena ou a média, ou até a grande burguesia. Algumas enormes conglomerados econômicos que têm como principal cliente não o cidadão, não o consumidor, mas o Estado. O Estado se tornou um gigantesco concentrador de poder e de decisões, e que tem represado essa liberdade, né, do indivíduo, do sujeito, do cidadão. Esse cidadão está se sentindo bastante abandonado. Então, isso cria, uma perspectiva existencialista, né, espaço para, já que a gente não pode confiar nem na democracia, vamos inventar uma nova alternativa que nos represente. Eu só tenho a dizer que eu tenho muito medo do que pode surgir disso, né? Mas, enfim, pelo visto, vai acabar surgindo alguma coisa. Já há um movimento em direção ao horror nos últimos 10 anos, né? A ciência está em crise, né? Virou uma espécie de jogo de confete, né? A própria tecnologia tem um conflito de interesses gigantesco. Muito bem, eu acho que vamos tentar encaminhar. Eu tentaria concluir a questão do existencialismo. O existencialismo, então, seria basicamente, voltando para a Chiquita bacana, mas também para as definições que você deu, sobre encontrar o próprio sentido para a vida, né? Trilhar o próprio caminho, talvez. Um paralelo com o Big Tal agora, trilhando o próprio caminho. Tem a ver com a questão que a gente está devendo fazer esse programa, faremos, mas sobre a liberdade. O que é liberdade? Porque a liberdade parece uma coisa boa, né? É que os filósofos conseguiram complicar os conceitos de liberdade, o conceito até de verdade, né? Então, tudo aquilo que parece óbvio é o tipo da coisa que um filósofo vai dizer: será que é bem isso? Isso é opinião, ou a gente tem um conhecimento fundamentado sobre isso? Desde Platão, essa maluquice. Einstein vai admitir no final da história de que a gente não tem conhecimento fundamentado sobre isso. Mas tem seus simbolismos, evidentemente. Então é isso. Nós temos um jogo de vida, na verdade, né? Estilos de vida que criam sentidos. Nesse sentido, se pode dizer que o Wittgenstein identifica uma criação coletiva de sentido. Os jogos de linguagem são intrinsecamente jogos coletivos, né? E o próprio existencialismo, seja do Sartre, seja do Heidegger, seja do Kierkegaard, né? São convites a discutir, né? Aí o cara escreve um livro. No caso do Sartre, ele fazia até peças de teatro, até bastante boas, né? Até o pessoal brinca, de repente, como filósofo, ele era meio enrolado, tinha umas ideias esquisitas. Mas como um dramaturgo que achava que era filósofo, ele até que é bem legalzinho.